Hoje vou explicar um filme steampunk chamado Mortal Engines. Spoilers à frente. Atenção! E cuidado! A premissa do filme passa-se num futuro longínquo. No início do filme, uma voz fala-nos sobre a guerra mais devastadora que a humanidade já enfrentou na história, chamada de Guerra dos 60 Minutos. De 60 minutos. Uma guerra que durou apenas 60 minutos, mas que despedaçou a crosta terrestre em 1000 pedaços, que reorganizou os antigos continentes. Os poucos humanos que restaram formaram cidades móveis, chamadas cidades de tração. As cidades que podem mover-se sobre rodas quando necessário. Quando várias cidades, um sistema chamado darwinismo municipal entrou em vigor. De acordo com as cidades maiores, chamadas predadores, podiam caçar as cidades mais pequenas e apoderar-se dos seus recursos para sobreviver. No início do filme, uma rapariga que esconde o rosto sob um lenço está a observar as montanhas com o seu telescópio. Ela vê uma enorme cidade de Londres a aproximar-se e corre de volta para a sua cidade chamada Southampton. Southampton está a ser atacada pela grande cidade predadora, Londres. Quando os funcionários descobrem que Londres está a aproximar-se, todos os habitantes da cidade começam a correr. Os motores ligam-se e, em segundos, a cidade transforma-se num veículo, pronto para partir. Londres aproxima-se de Southampton enquanto esta tenta escapar. Em Londres, muitos civis apreciam a visão geral da perseguição através de uma barreira de classe, enquanto torcem pela vitória da sua cidade. O presidente da Câmara de Londres chama-se Magnus Crome. Ele comanda os operadores sobre as medidas a tomar. As pessoas de Southampton tentam o seu melhor para escapar, mas acabam por ser apanhadas sob o comando de Crome. A cidade é então ingerida pela cidade predadora. Dentro de Londres, vemos várias infraestruturas. Tem museus onde estátuas de lacaios são elogiadas como divindades americanas. É revelado que as pessoas interpretaram o resultado da Guerra de 60 Minutos como bem entendessem. Tom Natswood é um aprendiz de historiador da classe baixa de Londres. Trabalha no Museu de Londres. Nesse dia, Catherine Valentine, a filha do vice-vice-prefeito Gadias Valentine, espera Tom para uma aula de história. Tom chega atrasado para ajudar Catherine, mas, ao contrário de outras elites, ela é simpática e amável com ele. Os dois passeiam pelo museu, observando coisas históricas como smartphones e computadores. Quando Catarina mostra interesse pela Guerra dos 62, Tom mostra-lhe um vídeo da guerra que conseguiu recuperar de um velho disco rígido. Tom explica que uma arma de energia quântica chamada Medusa foi usada para combater a guerra e foi a razão pela qual a Terra se partiu em pedaços. De seguida, revela que o museu tem várias armas, mas que tem desaparecido pedaços delas com frequência. Como os seus superiores não responderam às suas preocupações sobre a tecnologia desaparecida, ele guardou as armas num cacifo próprio para não serem roubadas. Fora da sala, Herbert, o superior hierárquico de Tom, ouve a conversa. Ele despromove Tom para um nível inferior da cidade, mas Catherine acompanha-o. Entretanto, os habitantes de Southampton são obrigados a evacuar a sua cidade, que será demolida mais tarde. É-lhes dito que devem levar os seus pertences, e que não podem trazer armas. De trazer qualquer arma. No entanto, a rapariga com o lenço consegue contrabandear uma faca. Tom e Catarina chegam à zona mais baixa, onde os habitantes de Southampton estão a ser controlados. A sua tarefa é recolher novos aparelhos eletrônicos que a Southampton possui. Tom fica fascinado ao ver uma torradeira que é do melhor gênero. Nessa altura, o vice-presidente da Câmara e pai de Catarina, Valentine, elogia Tomás por saber tanto sobre tecnologia. Enquanto conversam, um trabalhador traz um perigoso aparelho de tecnologia antiga utilizado em armas nucleares e entrega-o a Valentine. A forma como Valentine fala sobre a arma perturba Tom. Entretanto, a rapariga com o lenço aproxima-se de Valentine. Enquanto ele fala com as pessoas, a rapariga esfaqueia, dizendo que isto é pela mãe dela. Pandora Shaw. Valentine fica chocado ao ouvir o nome. Antes que a rapariga possa fazer outro golpe, Tom detém-a e persegue-a enquanto ela foge. Os dois acabam na cidade de Southampton, que está a ser demolida. Conseguem de alguma forma passar pelo demolidor e chegar à conduta de resíduos. A rapariga cai na conduta, mas é apanhada por Tomás, que fica intrigado ao ver uma cicatriz feia na sua cara. Ela diz-lhe que o seu nome é Hester Shaw e que Valentine assassinou a sua mãe mesmo antes de lhe largar a mão. Hester cai então na calha, antes de Valentine chegar ao local.
Tom pergunta-lhe sobre Pandora Shaw e olha para Valentim com desconfiança. Por fim, Valentim empurra Tomás para a conduta do lixo, atrás de Hester, e mostra-se inocente quando a filha chega. Mais tarde, Catarina e Valentim estão no quarto dele quando ela lhe pergunta sobre Pandora Shaw. Ele rejeita a pergunta, mas Catarina tem a certeza que ele lhe está a esconder alguma coisa. Entretanto, Tom cai inconsciente nos arredores de um local desconhecido, e Hester rouba-lhe o dinheiro. Quando ele acorda, ela deixa para trás, mas Tom cegueia. Ela está furiosa com Tom por ter estragado o plano em que tinha estado a trabalhar nos últimos 6 meses. Tom pedir-lhe que o ajude a regressar a Londres porque é a sua casa. Mas Hester ignora-o e continua a andar de volta a Londres. O presidente da Câmara está furioso com Valentine por os ter trazido para a Europa, onde estão a ficar sem comida e sem água. Valentine fala do seu projeto de energia e afirma que é a única coisa que pode ajudar Londres. Mas o presidente da Câmara mostra-se cético em relação ao seu plano. À noite, Hester e Tom estão a descansar quando são atacados por uns carniceiros do sul que caçam pessoas. Um casal de velhos com o seu veículo de terra vem em seu auxílio e salvam-nos dos carniceiros. Até lhes dão um pequeno quarto para descansarem. Hester foi ferida quando tentava salvar o Tomás dos necrófagos. Ela faz alguns curativos na ferida e deita-se. Um pouco mais tarde, conta a Tom que a sua mãe, Pandora Shaw, era uma arqueóloga que adorava desenterrar tecnologia enterrada do passado. Trabalhava de perto com Valentine, que estava sempre fascinada pelas suas descobertas. Até que um dia, Pandora desenterrou algo que Valentine queria e que ela não queria que ele tivesse. Nesse dia, ele matou Pandora e cortou o rosto de Hester no processo. Hester também menciona um colar que Pandora lhe entregou antes de lhe pedir para fugir. Uma única lágrima rolar-lhe pela face quando acaba de contar a história. Entretanto, de volta a Londres, Valentim visita a Catedral de S. Paulo, onde está a desenvolver secretamente a arma nuclear Medusa. A tecnologia histórica que tem estado a desaparecer do museu foi roubada por Valentine com o mesmo objetivo. Ele apercebeu-se que as pequenas cidades para caçar estão a começar a desaparecer e, em breve, Londres não terá comida nem recursos. Por isso, ele quer atacar o reino imóvel de Shangguo, uma cidade antitração que tem todos os recursos, e Londres precisará durante centenas de anos. No entanto, Shangguo está firmemente protegida pela muralha do escudo. Por isso, Valentine quer criar a Medusa para destruir e conquistar a cidade. Depois disso, Valentine ouve a notícia de que um ciborgue foi encontrado nos mares de uma pequena cidade. Ele visita a criatura quando um dos seus companheiros lhe diz que ele será útil para matar Hester. A criatura é capturada numa mala e diz a Valentim que Hester quebrou uma promessa que lhe tinha feito. Por isso quer matá-la. Ao ouvir isso, Valentim deixa a criatura ir embora. Entretanto, Catarina visita Bevis, amigo de Tom, para lhe perguntar o que o pai lhe está a esconder. Bevis sabe que Valentim empurrou Tomás para a calha. Catarina quase não acredita nele quando Bevis acrescenta que o pai dela também está a gerir um projeto secreto. Em troca da informação, ela oferece para lhe mostrar a tecnologia histórica que Tom lhe tinha mostrado no início do filme. Entretanto, Hester ainda está a dormir a bordo do veículo do casal de idosos quando Tom a acorda. Ele diz que o veículo virou para sul, por isso o casal mentiu-lhes. Tom encontra uma saída por baixo do chão, mas Hester não consegue saltar devido ao seu ferimento. Ele recusa-se a ir sem ela e os dois são rapidamente apanhados. São então mantidos como reféns e são colocados num leilão de escravos numa cidade. Hester está quase a ser comprada por um homem quando, de repente, uma rapariga que se destaca da multidão reclama Hester para si. O leiloeiro reconhece a rapariga como uma criminosa procurada e membro da Liga Antitração, Anya Fang. Ela trabalha de perto com Qua, o líder de Shangguo, e está aqui para libertar Hester. Ela mata o leiloeiro com um único tiro e pede a Tom e a Hester que fujam. No entanto, eles não vão longe quando, de repente, o ciborgue antes que queria matar Hester chega. Hester reconhece-o como Schweik. Schweik aproxima-se dos dois enquanto eles fogem dele. Quase os apanha, mas são salvos por Anne novamente. Anne voa com elas no seu dirigível e diz a Hester que ela se parece com a sua mãe. Sentindo a curiosidade dos dois,
Hester revela como conhece Schweik. Acontece que ele encontrou a sua filha depois de Valentine ter matado Pandora e, desde então, tem sido o seu pai. Schweik criou-a e ajudou-a a sobreviver no mundo. Ele é o único ciborgue que restou depois de todos os da sua espécie terem sido mortos. Um dia, Schweik estava farto de ver Hester sempre triste. Por isso fez um exoesqueleto com a intenção de a transformar num ciborgue. De a transformar também num ciborgue. Hester prometeu-lhe que levaria o plano até ao fim. Mas descobriu logo a seguir o paradeiro de Valentim. Por isso, ela fugiu e Schweik seguiu-a para matar por ter quebrado a promessa. Tom fica atônito ao ouvir a história. Os dois são então levados para uma cidade aérea chamada Aeraven, onde conhecem outros membros da Liga Antitração. Eles descobriram as atividades suspeitas de Valentine e sabem que tem algo a ver com Pandora. Por isso, recrutaram Hester para descobrir mais sobre o plano de Valentim. Hester informa-os de uma caixa, pela qual Valentim matou a sua mãe. Enquanto falam sobre a caixa, Tom lembra-se da altura em que um trabalhador entregou a Valentim uma velha tecnologia usada na 62ª Guerra. Finalmente, ele percebe que Valentim está a planear reiniciar a Medusa, a arma que destruiu a Terra muitos séculos antes. Ele diz a toda a gente que a caixa era o sistema central do computador para iniciar a arma de energia quântica, Medusa. A única maneira de parar a arma é com um Crash Drive, um tipo de chave que anula a sequência de disparo da Medusa. De volta a Londres, o superior de Tom no trabalho, Herbert, conta a Valentine sobre a tecnologia antiga que Tom tinha escondido. Este envia rapidamente os seus homens para recrutar os dispositivos. Ao mesmo tempo, Cadgerin também leva Bevis ao museu, mas vê que os aparelhos já foram roubados. O supervisor do museu mostra-lhes um caminho secreto para a Catedral de São Paulo, para que a dupla possa ver o projeto de Por, para que a dupla possa ver o projeto de Valentine. Eles sobem as escadas da igreja, onde veem uma enorme peça de maquinaria, a que Valentine chama Medusa. Foi finalmente concluída e está pronta para o ataque. Escondem-se atrás de uma parede e ouvem Valentim falar sobre o ataque a Shangguo. Nesse momento, o atual presidente da Câmara entra na igreja e ordena aos guardas que prendam Valentine por ter realizado a experiência ilegal. No entanto, os guardas permanecem no local, revelando que agora trabalham para Valentine. Por fim, ele mata o presidente da Câmara, enquanto Catarina, horrorizada, assiste. Mais tarde, os dois escapam pelas escadas. No Aeraven, de repente, as luzes apagam-se e Schweik chega à procura de Hester. O caos instala-se e toda a cidade fica em chamas. Tom e Hester fogem de Schweik, mas ele luta com os membros da Liga Antitração e rapidamente alcança os dois. Está quase a matar Tomás quando Hester lhe pede que não o faça. Ao vê-la chorar por alguém, Schweik apercebe-se que ela finalmente encontrou alguém que ama e que já não é infeliz. Isso significa que ele não tende a converter num ciborgue. Schweik, gravemente ferido, entrega a Hester o colar que Pandora lhe tinha dado e morre instantaneamente. Hester, Tom e os membros da Liga Antitração dirigem-se agora para a cidade de Shangguo. Encontram-se com o governador de Shangguo, Quan, e contam-lhe o plano de Valentine. Anya sugere que ele ajude a lançar a frota antitrator contra Londres, porque se eles atacarem primeiro, as hipóteses de sobrevivência de Shangguo são menores. Quan ordena aos guardas que ataquem Londres antes que eles os ataquem a eles. Tom retalia, dizendo que os londrinos inocentes não devem ser punidos pelos erros de Valentim. Quan afirma que se houvesse outra forma de defender a sua cidade, ele o faria. Depois, todos começam a preparar-se para a batalha, enquanto Tom se afasta, irritado. Hester e um membro da Liga Antitratianista, Satya, rezam quando Hester repara que o colar que a mãe lhe deu tem um disco rígido lá dentro. Ela e Tom correm rapidamente para Anya para lhe contar sobre a descoberta. No entanto, nesse momento, Valentine lança o primeiro ataque contra a parede do escudo que a destrói parcialmente. A cidade de Shangguo fica empolvorosa. As pessoas são empurradas de um lado para o outro devido à força criada pela explosão. Imediatamente após o primeiro ataque, Valentim manda recarregar o sistema e lançar o segundo ataque novamente. No entanto, o recarregamento demora algum tempo. Depois de obter o disco rígido, Annie e os outros membros da Liga Antitratianista, juntamente com Hester e Tom, entram nas suas respectivas naves e voam em direção a Londres.
Segue-se um intenso combate aéreo entre as duas cidades. Muitos dos membros da Liga Anti-Tratianista são mortos, mas Anne, Tom e Hester saem ilesos. Anne consegue pairar o avião sobre Londres e Hester entra, levando consigo o disco rígido. Algum tempo depois, ela faz com que Tom maneje o avião e chega também a Londres. Ela ataca Valentine de frente para o distrair, para que Hester possa usar a Drive para anular o sistema. Agora, faltam apenas 60 segundos para que o míssil seja lançado, mas Hester consegue pará-lo nos últimos segundos. Valentine olha para Hester quando Anne lhe pede para fugir. Ele então empurra Anne de uma plataforma, matando-a. Valentine finalmente confronta sua filha Catherine do lado de fora e pede a ela para ir com ele para um lugar seguro. Ela menospreza por matar toda a gente por causa do poder e foge para dentro. Dentro da sala de controle de Londres, os homens de Valentim matam todos os operadores. Enfurecido com o facto de o seu primeiro plano não ter funcionado, Valentine decide fazer chocar toda a cidade de Londres contra a parede de proteção para quebrar, pondo em perigo a vida das duas cidades. Catherine tenta puxar os travões, mas o sistema foi corrompido. Ela informa Tomás da situação através de um rádio. Tom pede então a Catarina para abrir o portão do motor. Ele voa para dentro do sistema do motor no seu avião e destrói-os. O avião de Tomás destrói os motores lançando mísseis, na esperança de impedir que Londres colida com a parede. Ao mesmo tempo, Valentine entra num avião para descolar e evitar o acidente ele próprio. No entanto, Hester confronta o homem e aponta-lhe a sua arma. Começam a lutar, e Hester lembra-se que a sua mãe teve um caso com Valentine. O pensamento distrai e Valentine leva a melhor. Por fim, ela consegue libertar-se e agarrar-se ao avião de Tom. Quando ela está a salvo, Tom lança um míssil contra o avião de Valentine e acaba por o matar. Londres para segundos, antes de se despenhar na parede, e todos os residentes saem para o exterior. Caminham até Yangon na esperança de começar uma nova vida. O filme termina com o abraço de Tom e Hester, que prometem viajar pelo mundo um com o outro. Subscreve para veres mais vídeos como este. Ativa as notificações e deixa um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.